Vamos lá. Boa noite. Obrigado pela presença aí. Eu vou começar a nossa aula de hoje à noite, né? Meu nome é Tiago Rocha Mello, sou professor aqui no Instituto Federal do Campus Três Corações, aqui no IF Sul de Minas. E essa noite nós vamos falar de instrumentos de medição e o nosso primeiro que a gente vai ler, um dos mais utilizados na parte de mecânica, por causa da sua boa precisão, certo? Para começo ali das medidas. Então, deixe-me ver aqui, vou colocar aqui na apresentação, fica melhor. Nós vamos ver sobre. Deixa eu colocar o. Melhor. Computador laser, isto. Joia. Estamos aqui. Espera, tem alguém querendo entrar. Deixa eu voltar aqui na janela. Boa noite aí. Nós vamos iniciar a aula. Hoje vamos ver aqui sobre instrumentos de medição. Essa semana eu acho que é um pouco mais tranquila aí, mas começando a conhecer, né? O pessoal que é novo na área da mecânica, começar a conhecer os instrumentos. Então, nós temos aqui alguns exemplos, depois que nós falamos a introdução de metrologia, primeiro contato que é a conversão, então fica até de dica, quiser revisar os conhecimentos da semana passada, né? Eu tenho, por exemplo, régua graduada, e a régua, ela tem a escala em centímetros, com a menor divisão em milímetros, né, que é 1/10 de centímetro, 1 milímetro. Então, eu tenho uma escala menor na parte métrica, e a escala que você vê que o número 1 é maior é a de polegada. Então, nós temos a polegada ali, geralmente, na polegada fracionária, né? Alguns casos eu tenho régua na polegada milesimal, mas não é muito comum de ver. Assim como eu tenho a trena na escala de centímetros, só que a menor divisão acaba sendo milímetros, né? 10 centímetros. Quando você olha 1 centímetro, ele vai ter 10 divisões. Aí quando você olha lá 10 divisões, 1 centímetro dividido por 10 vai dar 1 milímetro, tá? Então, eu tenho esses exemplos comuns aí, régua, metro articulado, a trena, né? Na trena também costuma ter as duas escalas, de centímetro e de milímetro, né? Aí, lembrando daquele termo que a gente falou, a resolução do instrumento, a menor divisão que ele consegue obter. No caso da régua e da trena, a escala, os números, são referentes à escala de centímetro. Porém, a resolução em milímetros, ou 10º de centímetro, né? E na trena, eu vou ter o lado milímetro e o lado polegada, igual dessa régua aqui, ó. Lado milímetro, o lado de centímetro, que é a menor divisão em milímetro, e o lado de polegada. O lado de polegada, no entanto, em trenas a partir de 3 metros, se não me engano, ela tem até 12 polegadas, ela tem uma divisão menor, se não me engano, é 1,32 avos de polegada. E depois, a partir dessa, você tem a escala normal, igual daquelas trenas de 1 metro. Aquela trena de 1 metro, ela tem a menor divisão, 1,16 avos de polegada, que em trenas maiores só começa depois das 12 polegadas, certo? Então, depois desses primeiros, nós temos o paquímetro, a gente vai falar melhor dele mais adiante, o micrômetro, que aí o próprio nome já diz, ele vai medir em micrometros. O relógio comparador, goniômetro, que é um instrumento de medir ângulos, e ângulos vai ter conversão, parecido com a conversão que a gente viu de milímetro para polegada,
Tem ângulos que você vai converter de grau, minuto e segundo somente para grau. Aí tem essa parte de conversão angular. Depois nós temos o bloco padrão. O bloco padrão, nós temos esses bloquinhos que têm medidas muito precisas e tem que ser utilizado com muito cuidado. Calibradores, verificadores. Opa, verificador ficou faltando. Verificador de raio, verificador de rosca, verificador de ângulos, verificador de folga. Então, nós temos que, por exemplo, os calibradores. Opa, vou voltar aqui. Os calibradores, eles têm uma medida específica para um processo. Os verificadores já têm medidas padronizadas. Então, já tem a escala deles de aparecer. Você compra, qualquer cidade, você pede um estojo lá, um verificador de rosca, já vem no padrão das roscas. O verificador de folga já tem as lâminas em tamanhos pré-definidos, certo? Essa é uma diferença. Depois nós temos máquina de medir tridimensional, então temos máquinas que movimentam nos 3 eixos e realizam medições de uma determinada peça. O durômetro, que mede a dureza, isso daí tem a parte de ensaios lá que é comentado também. Projetor de perfil, que é interessante, a gente vai comentar dele mais adiante. Então, ele projeta o perfil de peças pequenas, então ele funciona como se fosse um microscópio para ampliar a imagem e você poder realizar medições em peças que são muito pequenas e eu não conseguiria utilizar instrumentos de medição tradicionais. Aí eu preciso de um equipamento de medição e não um instrumento, certo? O rugosímetro segue a mesma coisa, tem esse equipamento que vai medir a rugosidade, que a gente já comentou sobre os tipos de rugosidade. O perfilômetro, que é um perfilômetro a laser, sem contato, e um de contato. Alguns aqui ainda a representação bem antiga de equipamentos aí. Ok? Então, o principal para nós vermos hoje vai entrar agora. Comentei sobre os instrumentos de medição. Se tiver alguma coisa para esclarecer aí, só falar também. Certo? Aí nós temos. Deixa eu deixar a mensagem aqui. Nós temos agora, para inicializar, a parte do paquímetro. Esse aqui é interessante porque eu vou mostrar para vocês as funcionalidades do paquímetro. Deixa eu só. A garganta não está muito boa hoje. Então, eu tenho o paquímetro, que é um instrumento usado para medir as dimensões lineares, quer dizer, comprimentos. Então, eu vou ter aqui o paquímetro usado para medir medidas internas, que é esse ponto 1 e 2 aqui, ó. Essa ponta é utilizada para medidas internas. Aí eu tenho medidas externas, que eu uso essa parte, 7, 8, 9, 10 aqui. Essa região mede medidas externas e de profundidade, que é representado por um número 14 aqui, que é a própria haste de profundidade. Então, primeiro eu começo, porque esse paquímetro é um paquímetro universal. Por quê? Porque ele tem justamente várias funcionalidades, é um método mais simples. Então, eu tenho a leitura interna, leituras externas e de profundidade aqui. Aí aqui eu vou ter uma régua, uma escala graduada, e a parte dos encostos fixo, e onde vai deslizar o cursor com as partes móveis, ok? Então, entendendo como que funciona o paquímetro, podemos identificar as partes. Primeiro, orelha fixa e orelha móvel, 1 e 2 aqui. Então, para medidas internas. Então, ela vai por dentro de um furo, por exemplo, para medir o diâmetro daquele furo. Depois, eu tenho o número 3,
Número 3 é nônio ou vernier. Então, nesse caso, é o da parte de polegadas, que é a parte superior. Essa parte que está abaixo é a escala de milímetros. Então, eu tenho a parte de cima, 3, que é o nônio ou vernier em polegadas. 4, muito importante, que é o parafuso de trava. Por quê? Porque quando você vai fazer uma medição, você vai impulsionar aqui no impulsor, e vai encostar na peça. Aí você vem para fazer a medida, encostou, tá tudo certinho, trava com parafuso. Às vezes tem gente que quer firmar bem, pede para outra pessoa vir, dá uma travadinha, uma apertadinha no parafuso, para quê? Para travar a medida. Para daí, então, você fazer a leitura da medida. Número 5, cursor. Número 6, escala fixa de polegadas. Número 7, pico fixo. Número 8, encosto fixo. Número 9, encosto móvel. Número 10, pico móvel. Número 11 é o nônio ou vernier, né? Os dois nomes servem. Então, a pessoa chama, é o nônio de milímetro, ou também pode ser chamado vernier de milímetro, tá? E não pronuncie o último R, que é origem francesa a palavra. Então, fica vernier. Fala vernier, não. Ok? Então, eu tenho nônio ou vernier de milímetro. 12, o impulsor. 13, a escala fixa de milímetros. E a haste de profundidade, que é o 14. Tomar cuidado é o seguinte, ó. Tem uma questão a se observar aqui, ó. Quando você olha a escala que está aqui, ó, a escala que está aqui, eu tenho a escala de milímetro, e essa escala de milímetro, ela opa, volta. A escala de milímetro, ela muitas das vezes não está com os números representados em milímetros. Onde tem aqui 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, às vezes está lá 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Alguns fabricantes, provavelmente por economia, economiza a gravação de um zero cada um aí. Por quê? Porque ao invés de escrever 10, escreve 1. Nossa, mas isso não vai interferir? Vai. Lá no final da escala, aqui no finalzinho, vai, ao invés de estar mm de milímetro, vai estar cm de centímetro. Não quer dizer que ele não mede em milímetro, só quer dizer que os números representados da escala representam unidades da escala de centímetro. Por quê? 10 milímetros, 1 centímetro. 20 milímetros, 2 centímetros. 30 milímetros, 3 centímetros. E assim por diante. Certo? Aí a gente tem essa situação aí. Aí nós temos essa representação no paquímetro. De tomar cuidado com essa escala de milímetros, que muitos paquímetros podem estar escritos em centímetros. Só os números. A menor divisão continua, a leitura é tudo a mesma coisa. Só muda a representação numérica de 10 representa 1. Por quê? Você escreveu lá no final da escala que estaria em centímetros. Se tiver 1, 2, 3, é centímetros. Se tiver 10, 20, 30, é milímetros. Já vai estar em milímetros mesmo a numeração da escala. Depois, eu tenho tipos. O paquímetro universal, que é esse que a gente conheceu, né, e a sua utilização. O paquímetro universal com relógio, que a gente vai mostrar um exemplo. Paquímetro com bico móvel, então ele consegue mexer os bicos dele para conseguir medir peças cônicas ou peças com rebaixos de diâmetros diferentes. Então você consegue medir peças que não estão no mesmo plano ali, medidas que não estão alinhadas. Paquímetro de profundidade, paquímetro duplo e paquímetro digital. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Paquímetro digital, paquímetro com relógio e o paquímetro digital de profundidade. Por quê? Porque ele tem uma superfície larga de apoio
e uma haste de profundidade que movimenta, ok? Posteriormente, ó, aqui eu tenho alguns dados, cada vez mais usado no ambiente industrial, simplifica a leitura, porque no caso do paquímetro a gente consegue a resolução melhor ali direto no visor digital. O universal já tem um pouco mais limitado ali, porém é mais barato de comprar, dá menos manutenção, certo? Então, pode ser zerado em qualquer ponto da escala, pode ser usado em polegadas ou milímetros, no caso do, por exemplo, paquímetro digital, né? E permite a transmissão direta dos valores medidos. Paquímetro de profundidade, digital também. Temos o paquímetro de altura. Por quê? Porque eu consigo fazer medições aqui na escala através dessa escala igual de paquímetro. Porém, em alguns casos, a gente ouve como traçador de altura. Por quê? Porque ele vai pegar uma medida e fazer marcação numa peça de uma determinada medida com a ponta adequada, ok? Então, eu tenho paquímetro de altura ou traçador de altura para tarefas de medição e traçagem. Com auxílio do desempenho, quer dizer, uma superfície extremamente plana, perdão, também conhecido como mesa de desempenho, é uma superfície onde você vai poder movimentar a base de um paquímetro de altura, por exemplo, assim. Ok? Então, depois que a gente conheceu os tipos de paquímetro, nós entramos na parte justamente operacional, que é o quê? A explicação. Lembrando que lá no canal no YouTube, eu não lembro se eu coloquei todos, que eu já fiz, mas na parte, por exemplo, de paquímetro ou de metrologia, lá na playlist, você tem vídeos explicando. Às vezes o tempo que é um pouco corrido, busca revisar nos vídeos disponibilizados para ver como que é feita a medição. Tá? Por quê? Porque agora a gente vai entender como o paquímetro funciona. Então, eu tenho o nônio, é a parte do paquímetro, que a finalidade é proporcionar uma medida com maior precisão, ou quer dizer, uma resolução menor, mais precisa, do que é feito somente com a escala fixa. Porque a escala fixa seria como se fosse uma régua. O nônio vai ser como se eu estivesse dando um zoom na onde o meu traço parou ali da escala fixa. Tá? Então, o nônio possui uma escala com N divisões para X milímetros da escala fixa. Normalmente, nos de milímetros que nós vamos ver, as divisões do nônio vão ser como se eu estivesse pegando 1 milímetro e dividindo pelaquela quantidade de divisões. Por que 1 milímetro? Porque se você voltar lá no paquímetro, você vai perceber que a menor divisão da escala de milímetro é 1 milímetro. Então, o nônio vai amplificar a qualidade, a precisão, no grau das divisões do próprio nônio. Ok? Então, vai acontecer isso daí. E, na forma prática, como que o cara inventou isso? Ele pegou o seguinte, ó, aqui é como se fosse o início do paquímetro e embaixo é o nônio. Esse, para ser mais simples, são 10 divisões. Então, 10 divisões do nônio. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar, que estava tendo uma ligação aqui. Aí não dá para entender agora, não. Aí eu tenho 10 divisões da escala fixa e 10 do nônio. Porém, se você perceber, o 10 do nônio vai terminar uma divisão antes do 10 da escala fixa. Por quê? Cada traço do nônio, ele vai estar defasado, por exemplo, o primeiro traço vai estar defasado justamente da quantidade que equivale à divisão aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões. Então, vai cair nesse primeiro, ó, nônio com 10 divisões. Eu vou pegar a fórmula da resolução, que é resolução, menor divisão da escala fixa, que é 1 milímetro, dividido por 10 divisões do nônio. Vai dar 1 décimo.
Então, o primeiro traço do nônio vai estar 1/10 de milímetro defasado do traço da escala fixa. O segundo vai estar mais 1/10. Então, todos aqui, a divisão de cada um desses vai estar 0,9 milímetros. Por quê? A divisão de cima é 1 milímetro. A divisão de baixo, 0,9. Quer dizer, quando eu movimentar o meu nônio aqui embaixo, 1/10, o que vai acontecer? Esse traço que está desalinhado vai alinhar. Se eu movimentar mais 1/10, o primeiro traço desalinha, quem alinha é o segundo, que estava defasado, 2/10 do próximo traço. Então, você pega 0,9 com 0,9 dá 1,8. 1,8 para 2 milímetros vai faltar 0,2. Então, você pega 1,8 mais 0,9, vai dar o quê? Então, vai dar 2,7. Então, 2,7 vai estar defasado de 3 exatamente 0,3 milímetros. E assim por diante. Você vai pegar aqui 3,6 para 4. Então, vai estar faltando 0,4 milímetros que o nônio teria que movimentar para alinhar o quarto traço. O quinto traço vai estar exatamente no meio, porque ele vai estar a 5/10 do próximo milímetro. Então, vai estar a 4,5, faltando meio milímetro para chegar no 5. Se eu movimentar meio milímetro aqui no nônio, esse traço do meio maiorzinho aqui vai alinhar com o outro traço, certo? Representando uma abertura de 0,5 milímetros. E assim por diante. O sexto traço vai estar defasado 0,6, o sétimo 0,7, o oitavo 0,8, então você percebe que ele está quase atrás já no outro traço. Por quê? Ele já está afastado 0,8 milímetros do próximo traço. O 9 vai estar parecido com o primeiro traço, só que o primeiro estava defasado. O 9 vai estar à frente do traço ali por 1/10. Por quê? Se eu andar mais um pouquinho, eu vou ter o 10 aqui, que representa o 0 também. Por quê? Quando o 0 está alinhado, o 10 está alinhado. Os dois traços se alinham. Enquanto os outros não, só tem um alinhado desses do meio. Ok? Isso é para 10 divisões. Então, essa explicação que eu dei, ela está descrita nessa parte interna aqui, ok? E explicando justamente essas divisões aí que eu expliquei para vocês. Então, eu tenho o nônio de 10 divisões, o nônio de 20 divisões, que aí eu vou pegar 1 milímetro dividido por 20, que vai dar 5 centésimos, isso. E o nônio com 50 divisões é 1 milímetro dividido por 50 divisões, que vai dar uma resolução ou uma precisão do instrumento de 2 centésimos de milímetro. Então, vocês conseguem perceber que esse parquímetro já está muito à frente. Se você, de curiosidade, pegar a menor divisão da polegada fracionária, que seria 1/128, e dividir ela em polegada milesimal, né? 1 dividido por 128, depois pegar e multiplicar por 25,4 para achar em milímetro. Aí você vai perceber que é bem grandinha ali a menor medida da polegada fracionária. Por isso que não é uma escala precisa. Então, aqui eu tenho essas representações para quê? Para mostrar para vocês a parte lá, o paquímetro. Então, tem uma pequena explicação disso que a gente falou, quando tem 20 divisões e quando tem 50 divisões. Aí, o que acontece? Tem um simulador e um simulador e uns exercícios que eu uso um site bem interessante que me ajuda bastante nessa parte. Vou cancelar aqui
a apresentação e vou compartilhar uma guia com vocês. Espera. Eu vou compartilhar uma guia aqui. Vou compartilhar essa nova guia. Nessa nova guia, o que vai acontecer? Eu digito aqui, Stefanelli. Aí com 2 L's e S mudo no início. Stefanelli, ele vai me retornar esses sites aqui. Então, eu tenho professor Eduardo J. Stefanelli. Aí, nesse site, ele tem uma representação aqui para metrologia. Você pode entrar na página que só tem coisa de metrologia aqui dele, certo? Então, o que vai acontecer? Nós vamos, por exemplo, eu posso procurar por uso. Então, tem as páginas relacionadas ao uso. Aí ele vai mostrar em vídeos, textos, explicações sobre isso daí. Tem alguma coisa aqui me avisando. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão aí. Ó, aí eu tenho várias representações sobre o uso dos instrumentos. Aí eu utilizo o site da seguinte forma. Eu tenho o simulador, que vai representar os simuladores, por exemplo, de paquímetro. Aí eu vou pegar aqui, ó, simulador com nônio, no caso de 20 divisões, que vai dar 5 centésimos. Aí você pega aqui, ó, olha que legal. Aqui eu tenho uma representação de um paquímetro. Eu consigo fazer testes aqui, ó. Por exemplo, pegar uma medida, 16,15. O que vai acontecer? Eu tenho aqui a visualização e a lupinha aqui embaixo, que vai me representar o zoom. Aí no zoom, você vai conseguir visualizar que ele passou do 1, que na verdade é 1 centímetro, então esse 1 representa 10 milímetros. Aí depois eu tenho 11, 12, 13, 14, 15, o traço maior, 15 milímetros. Depois, 16. Por quê? Porque eu tenho uma regra, uma sequência para fazer a leitura. Qual sequência que seria essa? Ó, 2 etapas para ler o paquímetro. Primeiro, pega o zero do nônio e faz a leitura da escala fixa, que é onde o zero do nônio está marcando, dentro dessa escala primeira, que é menos precisa, que ela tem uma divisão, uma subdivisão, né, a menor divisão dela, com a resolução de 1 milímetro, só da escala principal. A resolução do instrumento como um todo vai ser a menor divisão da escala principal, da escala fixa, dividido pela quantidade de divisões do nônio, que é aquela fórmula que a gente mostrou. 1 dividido por 20, que vai dar 0,05. Aí eu venho na lupinha, é como se eu estivesse dando um zoom na região que está coincidindo. Aqui eu tenho zero do nônio, leitura da escala fixa. Aí eu leio lá 15, 16 milímetros. 16 milímetros é a leitura da escala fixa. Depois eu tenho vírgula o quê? Aí que eu vou olhar qual traço do nônio que coincide. Mas tem uma dica aí, ó. Zero do nônio que coincide vai dar o quê? Eu vou ter zero do nônio, que coincide aqui, 16, e o traço que vai alinhar. Aí, o que eu olho? No zero aqui, ó, ele está próximo do começo do 16. Então, provavelmente, a região inicial do nônio que vai coincidir. Nesse caso, eu já deixei o número para a gente observar. Ó, 0, 0,05, 0,10, 0,15. Então, no 0,15 aqui, o traço está alinhado. Então, a leitura vai ser 16 milímetros da primeira leitura da escala principal, mais o 0,15 da leitura do nônio. Somando, eu tenho 16,15. Ok? Aí vamos fazer outra aqui, ó. Pega uma outra aqui, 3,35. Vou dar um zoom. Então, aqui ele está mostrando que eu tenho 0,
1, 2, 3. Passou o 0 do nônio, passou do 3, não chegou no 4. Então, 3 milímetros, leitura da escala fixa. Posteriormente, a gente olha e fala, ó, está no começo, parece que não passou do meio. Provavelmente, aqui no começo, vai estar a região aonde o traço vai coincidir. Então, eu tenho 0,05, 0,10, 0,15, 20, 25, 35. Então, 0,35 é onde o traço coincide. Então, já sei que vai ser 3 milímetros mais... Aí eu tenho 3 milímetros mais 35 centésimos de milímetro. Que no somatório vai dar a medida que está aqui. Ok? Então, eu tenho essa representação de um simulador de paquímetro, aí, ó, com a movimentação dele. Porém, o que vai acontecer? Eu vou sair dessa tela, volto lá para a página. Isso foi o simulador. Agora, o que eu faço? Entro numa autoavaliação. Como que vai ser a autoavaliação? A autoavaliação, que aí a princípio eu vou falar dos principais do paquímetro, certo? Ó, autoavaliação, paquímetro em milímetro, 5 centésimos. Então, a gente já pega aqui a autoavaliação. O que é autoavaliação? Olha que legal, deixa eu ver se está funcionando aqui, ó. O que acontece? Aqui eu tenho a imagem de um paquímetro. Da parte do paquímetro que a gente vai fazer a leitura. É como se fosse o zoom que eu mostrei no simulador. Então, aqui você vai treinar leituras do paquímetro. Tá? Então, aqui eu tenho essa parte. Vou dar um zoom aqui, ver se fica melhor. Aumentou um pouquinho. O que acontece? Eu vou fazer a leitura aqui. Então, a leitura eu tenho lá 0, 1, 2. Passou do 0, não chegou no 2. Então, eu tenho 1, aí o que eu faço? Agora, ó, passou do milímetro, não chegou no 2. 1, alguma coisa. O que vai vir depois da vírgula vai ser o quê? Aqui ele já está mostrando, ó, como está coincidindo no final, o 0 do nônio está quase chegando no 2, então a medida vai ter que ser no final do nônio, certo? Porque isso aí corresponde. Então, se está quase no final aqui vai estar quase no final. Então, aqui já está marcando que ele está aqui, ó, 0,80 e 0,85, certo? Então, 0,85. Aí a gente soma 0,85 com 1. Então, vou ter 80. Olha lá, ele já deu o Vzinho aqui, ó. Ele já deu o V na frente, mostrando que acertou. Certo? Aí eu vou lá, novo desafio. Aí me dá outra medida. Aí eu tenho que fazer a leitura, ó. Aqui, o 0 não está aparecendo mais. Tomar muito cuidado. O que eu tenho aqui? O 10, né, que é 1 centímetro. O 20, que é 2 centímetros. Então, eu pego aqui 1 centímetro e volto para trás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Então, é 4, alguma coisa. Aí depois eu falo, ó, tá no começo. Então, vai coincidir no começo, já está mostrando aqui. 0,30, 0,35. Então, 0,35 mais 4, 4,35. Ok? Aí a gente faz um novo desafio. Eu tenho aqui 0, 1, 2. Passou do 2, não chegou no 3. Então, eu tenho 2, aí eu venho fazer a leitura do nônio. Então, fiz a leitura do 0 do nônio na escala fixa, e depois eu peguei a linha do nônio, que coincide com a linha da escala fixa, para fazer a leitura do nônio na segunda parte. Então, aqui eu tenho 0,20, 0,25. Vai ser 2,25. Ok? O que nós temos aí? Olha que interessante. Essa situação aqui, nós vamos ter a seguinte situação.
eu vou voltar aqui e vamos pegar um simulador de novo, só que agora com outra resolução. O que é a resolução? Menor divisão que eu consigo obter no instrumento, ou menor medida. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar agora o paquímetro, ver, paquímetro, aqui, 2 centésimos. Então, eu vou ter um simulador de paquímetro de 2 centésimos. Por que de 2 centésimos? Porque eu vou ter aqui, no nônio, aquela subdivisão de 50 divisões. Por que 50? Se a gente der um zoom aqui, você vai ver que, ó, cada divisãozinha aqui, por exemplo, do 5 para o 6, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Essas 5 divisões vão estar divididas em 10 partes. Então, vai ser 10 partes de 5 divisões, que dá 50 divisões. Então, eu tenho 1 milímetro da escala fixa dividido por 50 divisões do nônio, que vai me dar uma resolução menor medida de 0,02 milímetros. Ok? Então, aqui eu consigo fazer a mesma coisa, dar um zoom da lupa e enxergar onde que o traço está coincidindo. Por exemplo, esse aqui deu sorte de estar coincidindo mais no começo. Aí, mas, o que está alinhando aqui? Aqui, ó. 78. Por quê? Olha que interessante essa contagem. 5 vai ser 0,50. Aí o próximo, como são 50 divisões, e vale 0,02 cada uma, eu vou ter 0,50, 0,52, 54, 56, 58, 0,60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 4, 6, 8, 0,78. Aí, o que nós vamos fazer? Somar a leitura do zero do nônio, com a escala fixa, que foi 20, mais 0,78. E eu vou ter a resposta de 20,78. Ok? Então, esse foi o de simulador de 50 divisões do nônio, que vai me dar uma resolução de 2 centésimos. Só que eu não quero isso. Eu quero voltar lá. Metrologia. Autoavaliação. A gente olhou o simulador. Autoavaliação, vamos ver de 2 centésimos. Aqui, ó, quinto de 2 centésimos. Então, eu vou ter a autoavaliação. Ó, esse aqui eu já estou conseguindo jogar na tela cheia. Eu vou ter uma autoavaliação do paquímetro de polegada. Polegada não, perdão. Paquímetro de milímetro de 2 centésimos. Certo? Então, como que eu vou medir? Em cima, a mesma coisa, zero do nônio, leitura na escala fixa. A gente tem aqui, ó, 5, que é o maior, o anterior, que é o 4, e o anterior, que é o 3. Então, passou do 3, não chegou no 4. Então, vai ter 3, alguma coisa. Aí eu tenho 3, deixa eu fechar aqui. Agora eu vou ver qual do nônio que coincide. Porém, esse exercício já dá uma ajudada em relação às dificuldades práticas ali de leitura direta do instrumento, que é o quê? Que é a parte de ler aqui no nônio. Então, essa parte eu vou ter lá 0,70, 72, 74, 75, 78, 80. Então, 3,80. Por que não é 3,8? Porque o meu instrumento de medição, ele tem a capacidade de me dar a certeza da medida até a segunda casa decimal. Então, até o 0,0, aí vai de 2 em 2. Não tem como fazer leitura, por exemplo, de 3,81 ou 3,83. Por quê? Porque a última casa decimal, ela anda de 2 em 2, seguindo a resolução. Eu pego um novo desafio. Aí aqui eu já tenho, ó, 5, 4, 3. 3,
Aí eu pego lá 3 milímetros. 0,10, 0,20, 22, 24. Então, 3,24. Deu certinho. Novo desafio. Aí eu entro de novo aqui. 0, 1 milímetro, 2. Então, o 0 passou do 1, não chegou no 2. 1, 1, alguma coisa. Qual o traço que está coincidindo? Vamos olhar aqui. 0,40, 0,50. 0,52, 54, 56, né? Então, eu vou ter 1,56 milímetros, certo? Não esquecer as unidades. Então, deixa eu pegar uma medida melhor aqui, ó. Essa aqui está mais interessante. Por quê? Porque aí avançamos lá na escala. 8 centímetros equivale a 80 milímetros. Então, tem 80, 79, 78, 77, 76, 75, 75, 74. Opa, tracinho aqui, quem prestar mais atenção, vai ver que o zero do nome levemente passou. E como que eu sei? Vai que eu estou na dúvida ainda que eu não enxerguei direito. Observe, se está coincidindo no começo, quer dizer que o traço já até virou. Se ele está coincidindo no começo, quer dizer que já passou do traço duvidoso aqui. Se ele está coincidindo no final, quer dizer que estaria chegando no traço duvidoso. Então, eu tenho lá 4 para 5. 4, aí eu vou ter lá 0,02, 0,04, 0,06. 0,6. Opa, não. 4, gente. Viajei, não era 4, não. A gente está entre o 7 e o 8, então eu vim contando do 70 para o 80. Isso costuma acontecer, às vezes o pessoal também engana na aula, faz rapidão olhando aqui, só nessa parte aqui, ó, e acaba se enganando. Então, ali, no caso, eu estava 74,06. Certo? Extraí um pouquinho aqui, já estava contando errado aqui. Aí é bom que já serve de exemplo também. Vamos aprendendo com os erros aí. Agora o outro, mesma coisa, ó, aqui é 60, 70. E o zero está para trás do 60. Não confundir o traço que coincide do nome com a posição do zero, que ela é a primeira mais importante. Zero do nônio, leitura da escala fixa de 60, 59, 58. Ia ter que vir aqui, ó, 58, para não errar. Depois volto, olha aqui, eu tenho 0,50, 0,60, 0,70. Aí já dá a nossa medida ali, ok? Então, esses aqui são alguns exemplos que a gente utiliza no paquímetro de polegada, polegada não, de novo, paquímetro de milímetro, estou com polegada na cabeça. Aí o paquímetro de milímetro. Então, na dúvida, quer observar o instrumento de novo? Às vezes vem aqui no simulador, vem encontrar, por exemplo, eu gosto de mostrar sempre o de 2 centésimos de milímetro. Por quê? Porque ele é mais preciso, então ele é um pouquinho mais trabalhosinho ali para olhar, por causa de ter mais divisões, e o resto fica fácil perto dele, do outro, né? Dessa parte. Então, aí eu vou ter os paquímetros. Aí a gente vai poder observar aqui o que é um exemplo de um paquímetro funcionando. Só que na prática, o que acontece? Nesse simulador, só está mostrando a escala de milímetros e o nônio de milímetros, certo? Normalmente, na prática, você vai ter a escala de milímetros embaixo e nessa parte de cima aqui, tanto da escala fixa, eu vou ter a escala fixa de polegada e o nônio de polegada, ok? Aí eu vou ter esses dois casos aí, para a gente poder partir na próxima.
fazer a leitura de outros instrumentos, tá? Por quê? Porque o principal que a gente vai utilizar é os de milímetro. Aí, o que a gente deixou? Deixa de, por interesse, quem necessitar, aprofunda e vai ter tem vídeos explicando lá no canal paquímetro de polegada. Aí o paquímetro eu vou ter tanto de polegada fracionária quanto de polegada milesimal. Eu consigo realizar medições, por exemplo, a tela de um celular que vem escrito lá que é 6,67 polegadas. O que acontece? 6,67 polegadas, eu pego e consigo medir com o paquímetro lá e faço a abertura. Ok? Aí eu tenho os vídeos explicando lá sobre essa parte de polegada. Então, com a questão do paquímetro agora, vou conferir aqui, mas a gente fecha o nosso conteúdo da aula de hoje. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tchan, tchan. Tem a parte aqui. Aí o que eu tenho? Foi a parte dos paquímetros, sistema métrico, né? As apostilas que a gente deixou lá, essa parte da semana que eu estava lembrando que eu tinha falado de paquímetro com o pessoal aqui do curso presencial também. Então, nós tivemos justamente essa parte aí dos paquímetros um tempo atrás. Então, vou ter a leitura em milímetros e a leitura dos milímetros, tanto com resolução de 2 centésimos, como a resolução de 5 centésimos. Certo? Queria agradecer bastante a participação de vocês aqui na nossa aula, ok? E vamos prosseguindo aí para os próximos conteúdos. Tem alguma dúvida aí? Algo a esclarecer? Tranquilo? Tudo tranquilo, Gustavo? Agradecer a sua participação aí. Joia, Gustavo. Então, brigadão aí. Sem mais delongas, semana que vem a gente se encontra novamente aí para a gente dar continuidade. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, mandar mensagem. O que acontece? Como o conteúdo está muito resumido, eu estou mantendo o conteúdo que está lá. Quando o curso estivesse, por exemplo, vindo mais gente, tirando algumas dúvidas, alguma coisa muito específica que fosse fazer algum diferencial para o pessoal que está, que estivesse tirando alguma dúvida, falando alguma coisa específica da área de vocês aí eu até acrescentaria, mas como já tem uma aula mais extensa que eu dei há tempos atrás, então eu já estou aproveitando essa parte aí e estou deixando as aulas que já estavam lá no sistema, tá? Então a aula gravada acaba que não vai se fazer muito necessário. Porém, se alguém sentir a necessidade ali, fala, eu preciso, eu estou querendo, aí eu falo, eu coloco lá também no YouTube. Bom? Mas, a princípio, a gente fica por aí. Ok? Muito obrigado. Eu vou, então, encerrar a gravação aqui. Boa noite e vamos finalizando aqui, para parar a gravação.